Hoje a gente vai visitar a Globo. Tem alguns pontos, né? Já é uma viagem que estava marcada, viagem assim, né? Uma visita que estava marcada. É um cliente já de casa, então é um tipo de visita um pouco diferente. É diferente quando você visita um cliente, você está prospectando, e um cliente quando ele já está dentro de casa. E essa visita ela tem um intuito muito específico. A gente precisa entender mais sobre o Globo. A gente precisa entender mais sobre os produtos, a gente precisa entender mais sobre como que eles pensam, como que eles trabalham. E aí a ideia é a gente visitar eles e conhecer mais. Não é a primeira vez que eu estou visitando eles, eu visitei quando a gente estava prospectando, eu visitei quando a gente foi fazer as apresentações iniciais. Já fiz algumas visitas que foram visitas mais de compreensão, mas essa é a primeira vez que a gente vai estar fazendo uma visita de imersão. Imergir no cliente é importante, independente do tamanho do cliente, o resultado que você vai ter no seu cliente vai depender do quanto que você conhece sobre o produto e o público dele. Então, você separar um momento para você visitar o cliente, para ele te explicar melhor sobre como que funciona. Pensa que o cara tem o quê? 10, 20 anos de mercado e o negócio existe porque esse cara se movimentou, ele foi lá, ele fez acontecer. Ele não tem nada para te ensinar. Então, às vezes você está tendo dificuldade aí na tua campanha, é porque você não está visitando seus clientes. E é justamente isso que eu vou fazer hoje. Imprensa! Não sei se vocês sabem, mas a Globo tem diversos estúdios instalados pelo Brasil. Os principais, o do Rio de Janeiro e o estúdio de São Paulo. Então tem muitos programas são feitos aqui. Por exemplo, o Globo Esporte é filmado aqui, entre outros programas. Mas aqui também foi o estúdio do Jornal Nacional. Mas eventualmente a maior parte das coisas importantes foram para o estúdio do Rio de Janeiro. Pessoal, uma coisa bacana para vocês entenderem sobre como que a Globo funciona. Toda vez que ela compra um programa, por exemplo, a Fórmula 1, ou ela está sediando, por exemplo, um evento como a Copa do Mundo, ela faz isso de uma forma muito personalizada. E isso também acontece quando a gente está falando das propagandas. Dependendo do tipo de propaganda que você compra na Globo, você pode personalizar ela de formas muito diferentes. É o que você vê no BBB. No BBB isso acontece, mano. Você precisa entender que não somente no Big Brother isso é possível. Isso é possível em praticamente todos os programas. Óbvio, cada um tem a sua narrativa e a Globo integra isso na narrativa do programa de uma forma muito bacana. Então, saiba que existem diferentes formas de fazer propaganda no ecossistema da Globo. Da Copa hoje, agora um atrás do outro. Você tá com o crachá já, tá passando isso aqui. Você vem da onde mesmo? Jundiaí. Jundiaí. A Bianca que veio de São Carlos. Mas você vem muito pra cá, um pouco? São Paulo já vim bastante. Pra cá. Aqui nessa baia eu tô curtindo de farm, são 3 pessoas hoje. Ok. Tem uma galera gripada aí que não vem, mas a Carol, a Bruna acabou de descer no elevador, então é um time farmer que olha para contas ativas. Okay. Então, basicamente, toca uns clientes que já compram com a gente há bastante tempo. Tem ali talvez um know-how maior para te ajudar, com que tipo de produto funciona, para qual perfil de cliente. Aquela baia ali é o time de operações nosso, então a gente criou um time de onboarding basicamente, para eles poderem ajudar nessa transição de education do cliente para compra no Globo Ads, como que envia o material, é a ponte com esse time que você está vendo aqui. Tá. Então eles fazem esse pós-venda. Pensa muito na Globo como estúdio, as novelas, o que ela constrói de mídia, jornalismo, mas quando a gente vai ver escritório, a estrutura deles também é muito grande. Tá falando de, cara, centenas, milhares de pessoas trabalhando, escritórios organizados, muitos andares, cada área fazendo uma coisa, múltiplas áreas que são interligadas, vários níveis organizacionais. Então a gente está falando de uma empresa muito grande, não só do ponto de vista de mídia, mas do ponto de vista corporativo também. Então, a gente começou a rodar e uma coisa interessante, a Prevent, a gente já teve lead do QR Code. Ah, que legal. Aí o time, foi anteontem, a gente tava lá revisando, pô, caiu o lead do QR Code. Aí eles todos animados, né? Mas eu sabia que ia cair. Aí os caras, tipo assim, a gente não imaginava, eu imaginava, tá tudo pronto. Era justamente essa. Então, 100% com você. top, vim aprender a vender, mano. Falaram que você bate meta todo mês. Ah, eu vi o seu pitch lá no evento lá, você sabe vender, filho. Não vem não. Vendedor reconhece vendedor. Vendedor reconhece. Bom demais. Uma das principais coisas que a gente tem que aprender a fazer com os clientes são as perguntas certas. Bom, acho que o principal ponto que a gente precisa de pegar ali
Primeiro, hoje, o que seria a sua cadência normal de tratamento com o cliente? Tipo assim, você começa abordando ele com uma proposta mais agressiva ou com uma proposta mais, tipo, mais baixa? Como que você geralmente lida nesse sentido? Óbvio que sempre vai variar, mas respondendo de forma mais direta, e é o que acontece na maior parte das vezes, uma proposta mais baixa. Mas contextualizando, e tem um motivo por quê, né? Acho que isso casa sempre muito até com algumas coisas que você até trouxe no evento que a gente teve lá no 10º andar, que são clientes que não estão acostumados com, muitas vezes, mídia off. O cliente que a gente impacta hoje, muitas vezes é um cliente até de certa forma nativo digital. O cara não tem loja física, o cara sabe, só tem o estoque dele. Cresceu muito através do marketing de influência, liberação em posts, Meta, Google, etc. Muito por conta disso, é um cara que não está acostumado com altas cifras, como os gigantescos clientes da Globo estão acostumados a gastar com mídia off. E muitas vezes, muito por conta desse receio, o cara não vai investir 60% do orçamento dele em mídia. E parte dos clientes que a gente vem conversando, muitas vezes, são clientes que não têm um investimento muito alto mesmo. Então, acaba sendo a proposta que a gente envia, a cadência acaba sendo um pouco mais baixa, justamente para poder entrar dentro desse contexto de realidade dele. E muitas vezes, não só eu, mas eu percebo que outras pessoas às vezes acabam colocando a Globo como um teste pro cara. Então, testar, a gente obviamente não vai colocar um mês como um teste, porque não vai fazer sentido nenhum para ele, mas... Será? Eu tenho minhas dúvidas. Uma boa campanha pode ser feita em um dia. Tem empresa que planeja Black Friday e fica um mês planejando, 2, 3 meses planejando? Tem. E tem empresa que consegue fazer a mesma coisa tendo planejado de um dia para o outro, fazendo um dia de propaganda e dá certo. Quer dizer que é o ideal? Não. O ideal é investir em longo prazo e tudo. Mas a realidade é que se a campanha estiver bem feita e bem construída, às vezes ela funciona com pouco tempo. E a triste realidade é que se a campanha estiver ruim, pode botar 6 meses no ar que ela vai ser uma bosta. É isso que eu acho. Em TV, pode ser que sim. Mas o cara não tem bala para gastar um mês com TV. Então o que a gente acaba fazendo muito, é o que vem acontecendo bastante com a gente. No meu caso particular, posso dizer com maior propriedade, é o cara utilizar do Digital Globo. Ele tem um CPM muito mais incentivado do que o da televisão normal. E muitas vezes esses 3 meses com um investimento mais baixo faz sentido para ele fazer esse teste. Quando a gente fala ali que a campanha ela precisa de muito tempo, o Google fala a mesma coisa. A campanha precisa de 3 meses pelo menos. O Meta, o povo não conversa muito tudo, mas o Google fala. Teoricamente falando, lá na Globo eles falam 3, 6 meses. Mas na prática, uma campanha do Google boa dá resultado às vezes no dia seguinte. Tá, mas aí vamos supor, uma boa campanha de digital, eu acredito que ela tem o seu efeito mesmo com período curto. Para mim, o exemplo perfeito disso são propagandas de supermercado. O supermercado não mantém a mesma oferta muito tempo. Ele tem que trocar de oferta toda semana ou a cada 15 dias. Ou pelo menos todo mês vai ter uma campanha diferente. Deixa de dar resultado? Mas aí o supermercado está trocando a propaganda sempre. Ele não deixa de rodar. Tá, mas cada oferta é diferente. É muito mais sobre a propaganda do que necessariamente rodar um mês, 2, 3. E quando a gente vai falar sobre a maneira de apresentar ali, eu vejo assim, a Globo ela tem um discurso institucional muito forte, no sentido de que eu vejo muitas vezes a gente batendo muito mais no institucional do que propriamente dito na parte prática da coisa. Na métrica, cliente, na métrica, no como funciona e tal. A gente fica mais do tipo, a Globo é grande, a Globo tem isso, a Globo tem aquilo. O que você sente hoje desse discurso? E como que você usa esse discurso em si? Você fica muito tempo nele ou não? Você já sentiu das reuniões dessa maneira de conduzir? Cara, a gente acabou sendo jogado para esse discurso um pouco mais institucional, no sentido de, novamente, como são clientes que não entendem como funciona uma mídia off, não entendem mais no detalhe como que funciona toda a estrutura Globo em relação à entrega, nível de produto, prateleira, quais são as verticais que a gente tem além de televisão. Uma pergunta que, inclusive, eu acabo costumando fazer para alguns clientes num papo inicial. Eu falo, cara, se eu perguntar para você agora, um papo, finge que eu não sou da Globo, qual que é a forma que você imagina de você estar na Globo? Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? O cara sempre vai falar, intervalo no Jornal Nacional. Então, eles imaginam que muitas vezes é a única forma e que essa forma automaticamente está fora de cogitação, porque o Jornal Nacional é muito caro. Então acaba sendo um pouco mais institucional de trazer o cara, pô, deixa eu dar 2 passos para trás aqui, de explicar como funciona na verdade um pouco do ecossistema Globo. Se na TV, sempre você tem uma visão nacional. A pessoa tá errada? Não, porque antigamente era assim mesmo, você só podia comprar nacionalmente e tudo. Tem as emissoras regionais e dá para dividir isso. Mas o ponto é, eu consigo comprar
uma participação em um programa só em Curitiba, só num estado específico. E aí, óbvio, eu não vou pagar o preço que é nacionalmente. Então, anunciar no Jornal Nacional, nacionalmente, é um valor bem caro. Agora, anunciar isso só em Florianópolis região, é bem mais barato. Então, o ponto é, o que eu vou construir e como? Se a sua marca ela é nacional, aí faz sentido, às vezes, aparecer nacionalmente. Agora, se você atende regionalmente, aí você vai construir uma estratégia regional e ela vai ser infinitamente mais barata do que uma propaganda nacional. Um pouco do ecossistema Globo, do que a gente tem como verticais aqui. Tem o digital com os portais, tem o próprio digital Globoplay que a gente olha com uma vertical separada muito por conta da forma como se consome conteúdo. Tem televisão, mas tem várias frentes dentro de televisão e etc. Então acaba sendo um pouco mais institucional de trazer um cara mais num processo mais educativo e de certa forma não conseguir ser tão agressivo nas métricas e tudo mais, porque pelo menos eu sinto muito essa necessidade de, tipo, antes da gente falar disso, vamos explicar um pouco primeiro o que a gente tem, e o termo que até eu utilizo bastante é desmistificar o Globo. Vamos primeiro desmistificar a Globo para talvez no segundo momento a gente começar a falar mais de métricas, algo mais agressivo. Mas eu sinto que talvez a gente ainda esteja preso muito nesse institucional e isso acaba sendo ruim, assim. Tipo, você entender como que a gente já consegue de maneira, já no começo, ser um pouco mais agressivo nesses pontos, sabe? Bacana. Eu vejo que tem um ponto que o pessoal não consegue entender ou visualizar performance quando fala de TV. O pessoal associa muito quando fala de digital. As empresas já estão acostumadas, eu acho que o Google, Meta, os gestores de tráfego bateram muito nisso. E aí você pensa performance, você pensa em como se fosse no ganho na escala, eu invisto em anúncios e o dinheiro volta, só quando você olha para o digital. O pessoal esqueceu. Antes de existir o digital, as empresas, a pizzaria botava o dinheiro na televisão, fazia um anúncio e voltava, as pessoas ligavam. As concessionárias botavam dinheiro na televisão, faziam uma propaganda ali de um carro específico e esse dinheiro voltava. Então, o ponto é, não tem a ver com o canal, tem a ver com o que você mostra e para quem que você está falando. A partir do momento que as pessoas entenderem isso, a performance ela para de ser sobre o canal onde eu estou colocando e é sobre a estratégia que eu estou fazendo. Bianca, o que você achou de hoje? Uma experiência muito bacana, foi enriquecedora. Pude conversar com muitas pessoas de vários setores aqui, entender como funciona o processo ao todo, né? Todo o ciclo ali de venda, de comercialização, do operacional. Então a gente conseguiu pegar um contexto muito bom sobre esse novo projeto aí da Globo, né? Dessa parceria V4 Globo. E com isso consigo passar à frente também, né? Foi um dia pedagógico, vamos dizer assim. Sim. Então consigo passar à frente tudo que eu aprendi aqui hoje e espero voltar mais vezes. Porque assim, quando a gente pega um cliente e a Globo no momento que ela está ali, ela está abrindo uma nova divisão, ela está querendo chegar em um novo tipo de cliente. Então ela já tem os maiores clientes do mercado. Não tem tantas marcas que podem falar que já tem os maiores clientes possíveis. Ela está querendo agora chegar no outro pedaço do mercado. Então, quando a gente está falando de publicidade, metade do dinheiro são os clientes grandes, a outra metade é a massa dos clientes pequenos. E aí, nesse cenário, a Globo quer essa outra metade que ela nunca teve. E aí, como que eu converso com esse público? Como que o meu produto funciona? E aí você não só tem que entender sobre marketing, sobre o que você pode fazer, mas você precisa começar a entender sobre o produto de forma mais profunda. E conforme eles mesmos estão aprendendo muito sobre o próprio produto. E você também precisa começar a emergir junto com o cliente no próprio produto dele. Às vezes ele entende ali de forma técnica o produto. Olha, eu sei como que ele funciona e tudo, mas eu não sei o efeito real que esse produto tem para o cliente, ou como oferecer, ou como encaixar esse produto no meu cliente. E a gente só vai descobrir isso a quatro mãos. Não vai ser só o cliente te falando, nem só você chutando o que é, vai ser você emergindo dentro do cliente, que foi o que a gente fez hoje aqui na Globo. Então acho que foi uma experiência muito bacana, conversar com a equipe, conhecer, sentir um pouco ali de como que é o dia a dia deles. Acho que a gente tem coisas a melhorar, acho que a gente tem coisas a ensinar e junto a gente vai conseguir cada vez mais ter mais resultado junto com eles.